Salve, salve, galerinha! Daqui a pouquinho aí a gente vai estar fazendo uma live aí com o Alex Bagé. Com o Alex Bagé, comentarista dos Donos da Bola RS. Uma das grandes figuras aí. Então a gente vai estar fazendo essa live aí. Seguidinho aí já vou estar mandando o convite para ele, solicitação. Pra ele estar conectando com nós aí. Solicitação aí. Só esperar o Alex Bagé conectar aí. Salve, Alex Bagé! Tudo bem? E aí, tudo bem? Tá me escutando direitinho? Tô te ouvindo bem. Só posicionar a câmera aqui. Aí. Primeiramente, queria te agradecer pela oportunidade, pelo espaço aí, por ter aceitado fazer essa live com nós aí. Não, tranquilo, vambora. Primeiramente, vamos começar por um tema um pouquinho polêmico aí. Como é que tu tá vendo o atual momento da arbitragem brasileira? Tu que entende bastante, estudou as regras da arbitragem, como é que tu vê? A gente tem tido várias polêmicas com o VAR, com a arbitragem. Como é que tu tem visto esse momento aí? Cara, na verdade, a minha relação com a arbitragem é porque quando eu comecei a trabalhar com rádio, eu comecei trabalhando lá pelo Grupo Record, pela Rádio Guaíba. Na época nem era Record, eu comecei no início dos anos 2000 e a Rádio Guaíba foi comprada pelo Grupo Record em 2007. E aí estava surgindo a função do analista do comentarista de arbitragem, e aí alguns Sim. colegas de outras emissoras estavam fazendo, e eu fui fazer o curso na Federação Gaúcha de Futebol junto com o Chico Garcia, que hoje está na Bandeirantes lá de São Paulo. O Chico trabalhava na época na Rádio Gaúcha, eu trabalhava na Rádio Guaíba. Então por isso eu fiz o curso, porque ali era importante, né, já que eu ia trabalhar como um comentarista de arbitragem, que eu tivesse um pouco mais de proximidade com as regras, com a parte técnica dos árbitros também. Mas eu penso assim, a questão mais polêmica, a polêmica do árbitro ela vai existir sempre, né? Não tem como a gente fugir. A polêmica do momento é muito mais a função da questão do VAR. Só que o VAR ele foi criado para facilitar. Eu penso que no Brasil ele depende ainda de algumas adaptações, né? Não está funcionando no Brasil como funciona na Europa, principalmente no campeonato inglês, se tem uma resposta muito mais rápida. Mas eu penso que ele chegou para ajudar, cara. Se você pegar assim, vamos supor, de 10 lances polêmicos, que o VAR tivesse ajudado em um, já valeria demais. E ele ajudou em mais de um. Claro que tem toda uma situação de alguns equívocos, algumas situações que o cara reclama assim, pô, mas o cara deu um impedimento por causa de 1 centímetro. Velho, essa é a regra. Se tá 1 centímetro, é impedimento. Se tem o VAR para ajudar, que ele ajude. Só que, por exemplo, assim, eu vou citar um lance aqui, não que seja por causa do Inter, mas o pênalti do Cuesta contra o Bahia. Para muitos aquilo ali não foi pênalti, mas é muito mais a interpretação do árbitro
ao ver que foi pênalti. E depois teve um segundo lance, que eu não me lembro quem é que foi que chutou, acho que foi o Galhardo, e a bola bate na mão do jogador do Bahia e ele dá escanteio. Só que, ao meu ver, aquilo ali foi muito mais pênalti do que o próprio lance do Cuesta. São lances diferentes, inclusive com... Eu penso assim, ó, o ideal da arbitragem, principalmente no toque de mão, teria que ser assim, ó, bateu na mão, parou o jogo. Se bateu na mão do atacante, não interessa se ele teve intenção ou não, parou. Se bateu na mão do zagueiro, não interessa se ele teve intenção ou não, parou. Eu penso que devesse ser assim. Vou te dar um exemplo prático. Se um zagueiro, ele coloca a mão, por exemplo, na frente do peito, tá? Ele tá com a mão ali, a bola bateu. Ou seja, se o braço dele não tivesse ali, ia bater no peito de qualquer maneira, não entraria no gol. Mas no momento em que ele abre o braço, seja com intenção ou não, eu penso que tinha que parar e marcar o pênalti. O lance do Cuesta, que tu acabaste de citar aí no jogo contra o Bahia, eu concordo contigo. Eu penso que na hora, quando eu vi, eu pensei, pô, é mais falta do Cuesta no Hernando do que propriamente... Só que a gente não tem como mensurar isso, porque dá para ver que tem o toque, e quando o zagueiro do Bahia toca Sim. nas costas do Cuesta, ele automaticamente tira os braços. Mas a gente não consegue mensurar se isso é o suficiente para derrubar ou não. E o árbitro, ele tem uma fração de segundos para definir. E a turma do VAR, quem fica na cabine, eu penso que essas conversas, elas teriam que estar no estádio inteiro. Porque eu nunca sei o que é dito para o árbitro. Eu não sei se o cara que está na cabine está hesitando, dizendo, não sei. Será que foi? Porque daí quem tem que decidir é o árbitro. E aí o árbitro vai lá e diz assim, não, é isso ou aquilo. Tem alguns lances polêmicos que eu penso que o árbitro tem que olhar. Ele tem que ir lá para a cabine, ele tem que ir ali para a mini cabine ali do VAR e olhar. Mas eu penso que é uma questão de adaptação. Eu só não concordo com quem é contra o VAR, porque, cara, o VAR atrapalhou o futebol. É chato realmente você comemorar um gol e daqui a pouco o VAR anular. Mas isso é mais justo do que você comemorar um gol, o teu time ganhar um jogo com um gol ilegal, por exemplo. É verdade. Ele vem muito mais para ajudar, para tirar a dúvida do que não foi e dar para ter um resultado justo na partida também, né? Porque o árbitro é um ser humano, e se não tivesse o VAR, ele seria o culpado em todos os jogos por não ter dado aquele lance. Uns 3 anos atrás, teve alguns lances polêmicos no Paulistão, na final. Talvez se tivesse o VAR, seria outro resultado, teria ajudado bastante, né? Mas aí que tá, o lance polêmico, teve um campeonato paulista lá nos anos 90, não vou lembrar exatamente se foi 96, 97, foi no final dos anos 90, que o campeonato paulista começou a trazer, para as finais do campeonato, trazia árbitros de fora. Aí veio um árbitro argentino chamado Javier Castrilli, que era um top da América do Sul, era árbitro da FIFA na época e tal, e aí teve um jogo, se eu não me engano foi Corinthians e Portuguesa, e teve um lance em que o jogador da Portuguesa, se eu não estou enganado, ele se abaixa e ele mata a bola no peito. E o árbitro vai lá e pênalti. Ali é um lance que, se tivesse VAR, por exemplo, teria facilitado muito a vida do árbitro. Mas aí são questões que provavelmente você pega... Sabe quando é que o VAR acerta? Quando ele favorece o teu time. Porque quando ele favorece o teu time, dificilmente tu vem e diz assim... Pô, eu fui favorecido por uma decisão equivocada do VAR. E quando ele prejudica o teu time, aí tu grita geral. E o Brasil, ele tem uma maneira muito mal educada de tratar com o árbitro. Porque o árbitro tá ali com a mão no ouvido, tentando entender o que os caras estão dizendo, e tem 10 marmanjos na volta dele gritando, empurrando. Eu não gosto, por exemplo, inclusive, no meu dia a dia, quando alguns colegas dizem assim, esse juiz está mal intencionado. Cara, eu não posso colocar em dúvida a conduta das outras pessoas. Eu sou um comunicador, quando eu estou no meu YouTube, quando eu estou na TV, quando eu estou na rádio, eu quero fazer o melhor, cara. Eu não entro ali para fazer o pior. Então, por que eu vou pensar que um árbitro vai entrar para fazer o pior? Nós tivemos lá em 2005 a máfia do apito e tal, mas, cara, eu não posso pensar agora que todo árbitro que erra, ele errou porque alguém pagou ele, porque ele não tem boa conduta. Eu não entro nessa, assim, de complô, sabe? Mas poderia ter uma resposta mais rápida também da análise. Que nem tu citou no campeonato inglês, o lance sai no telão. Se eu não me engano, ele sai em 1 minuto e 15, estourando 1 minuto e 15. Por que não no Brasil ser mais rápida essa análise? O que falta para essa análise ser mais rápida?
Primeiro que eu discordo de ti que tu usaste um termo agora que poderia, eu acho que deveria. Teria que ser obrigação de ser tudo um pouco mais rápido. Eu penso em duas situações. Primeira delas, o árbitro brasileiro, de maneira geral, ele está mal preparado. Porque o árbitro brasileiro não é um profissional, ele tem sempre uma... A arbitragem, na verdade, não é a primeira... Não é o ganha-pão principal de um árbitro. São raros os árbitros no Brasil que conseguem viver só de arbitragem. Você pega, eu posso citar dois, o Anderson Daronco, os caras são donos de academia, eles têm que estar se preocupando com funcionários, se eles vão ter dinheiro para pagar funcionário. Então, é um problema bastante grande. Eu costumo dizer que a gente cobra do árbitro que ele seja profissional, mas a gente trata ele como se ele fosse amador. E essa situação, por exemplo, da velocidade da definição, eu penso que ela passa muito mais por uma preocupação que a CBF tem aqui no Brasil de esconder as coisas. Por exemplo, Inter e Palmeiras, a bola que o Everton, goleiro do Palmeiras, pegou com o corpo dentro do gol, eu penso que não foi realmente gol, que a bola não ultrapassou completamente. Mas, por exemplo, o presidente do Internacional, para saber disso, ele não adianta ele pedir, não, me mandem um lance. Não, ele tem que marcar um horário, ele tem que pegar um avião, ele tem que ir até o Rio de Janeiro, ele vai na Barra da Tijuca, na sede da CBF, aí ele assiste, ele ouve a conversa, mas tem que ser segredo, ele não pode trazer isso. Por que tem que ser segredo? Eu penso, tem que mostrar no telão. Aí a CBF responde que não pode fazer dessa maneira que faz na Premier League, porque lá a Premier League tem uma estrutura maior dos estádios. Nem todo estádio teria essa capacidade de telão eletrônico, de telão digital. Ou seja, a gente volta de novo para a questão da grana aqui no Brasil, né? Mas pode ser grana, mas ainda é um termo polêmico. Eu acho que ainda poderia ser um pouco mais rápido, poderia ser divulgado o que acontece lá dentro. Porque a gente não sabe o que eles conversam, o que eles não conversam. A gente sabe que está mostrando o lance ali, mas o que ele fala com o árbitro? Qual o motivo dele? Foi pênalti, não foi pênalti. Se o árbitro, por exemplo, no árbitro de campo, não deu, mas ele volta e dá o pênalti. Acertou. Porque ele viu, vai lá e vê. Mas poderia ser um pouquinho mais rápido. Tem 4, 5 juízes dentro da câmera da cabine do VAR. Então ele poderia ser um pouquinho mais rápido. Porque hoje demora em torno de 3 minutos para uma decisão. Mas aí a gente volta nessa situação, não tem como fugir da situação da grana, porque por que o árbitro na Itália, o árbitro na Inglaterra, ele é mais preparado que o árbitro brasileiro? Porque ele é um árbitro profissional, cara. E a gente volta para a grana de novo, não tem como fugir disso. A gente está cobrando do árbitro, a gente coloca um cara para apitar, que a primeira função dele não é apitar. Ele tem que fazer a vida dele de outra maneira. E é esse cara que está decidindo os jogos no Campeonato Brasileiro. Pô, você pega qualquer menino que sobe da categoria de base de um Grêmio, de um Inter, de um São Paulo, de um Palmeiras, ele já sai ganhando 5 mil reais. Ele ganha de bicho por uma vitória mais do que um árbitro ganha de taxa. O árbitro, por exemplo, se ele se machucar, ele tem que pagar do bolso dele, ou ele tem que ir para um sindicato. O árbitro FIFA, Rafael Claus, Anderson Daronco, Wilton Pereira Sampaio, eles precisam fazer uma prova na FIFA em que eles respondem em inglês e espanhol, escrita e oratória, escrita e oral. Aí você pega para um árbitro brasileiro, ele tem que aprender as duas línguas, porque ele não fala nenhuma. Você pega um argentino, um paraguaio, ele já domina o espanhol, ele tem que aprender só o inglês. Olha o que a gente está falando de dificuldade. E isso tudo não é oferecido para o árbitro. Então a gente exige do árbitro algo muito maior e a gente não entrega isso. E o árbitro está terceirizando. Eu penso que o árbitro ele tá muito dependente do VAR. Tem situações muito fáceis de serem arbitradas e que o árbitro está chamando o VAR, porque ele está terceirizando, ele meio que criou uma bengala. Então a coisa no Brasil, ela começou de forma equivocada. Ela começou de maneira equivocada. Então pode-se dizer que o VAR está mascarando a qualidade da arbitragem brasileira hoje. Pode-se dizer assim, se ele não for profissionalizante, a arbitragem dele diminui. A qualidade dele técnica diminui. Eu penso que o árbitro brasileiro, no geral, hoje, ele é mal preparado. No geral, a gente pega aí 4, 5 nomes que são top de linha e abaixo, o Weber Roberto Lopes apitou um jogo essa semana aí que ele tá nitidamente barrigudo.
ele não pode apitar mais. Mas por que ele apita? Porque ele é experiente, né? Porque ele não perde o jogo de mão. Ou seja, a gente volta de novo. Olha o que a gente está fazendo. Aí não dá para comparar com a Premier League, com o campeonato alemão, com o campeonato italiano, com a La Liga espanhola, nem com o campeonato francês. Por quê? Porque se tem uma estrutura muito precária no futebol brasileiro. E a gente vai discutir que a culpa disso tudo é o árbitro. A culpa é do árbitro porque o árbitro está mal preparado. Eu penso que é uma questão mais de investimento, de tentar valorizar isso de uma maneira geral, de poder dar uma estrutura para que a gente possa cobrar o árbitro. E o que falta para a CBF, então, para finalizar? É grana? Vontade. A CBF tem dinheiro. A CBF pega um patrocinador. É só pegar um patrocinador que despeja milhões aí na seleção brasileira. Pessoal, ó, a gente quer que vocês coloquem mais uma cota aqui que vai ser só para o árbitro de futebol. A CBF tem grana para fazer isso, só que a CBF não quer. Tem um fundo, que é um fundo de Copa do Mundo, que todo país que realiza uma Copa do Mundo, ficam milhões e milhões de dólares nesse país para que ele possa reinvestir no legado da Copa. Ele precisa reinvestir no futebol. Isso são todas verbas que poderiam ser investidas. Você olha hoje o jogo de futebol, o árbitro tem um patrocínio nas costas, no calção. Para que serve esse tipo de patrocínio? Eu penso que a CBF pudesse, sim, entregar um patrocinador único e exclusivamente para a arbitragem. Faz falta, porque até diminui a qualidade das partidas, porque a gente não tem um futebol muito vistoso no Brasil. E com o árbitro com uma qualidade baixa, o futebol, parece que a partida diminui bastante a qualidade. Porque daí ele vai errar mais, ele vai ter mais polêmica no jogo e vai parar mais. A bola vai rolar menos. Também, a arbitragem é fundamental, ela qualifica, você pega os árbitros sul-americanos, por exemplo, eles não trancam tanto o jogo, eles deixam o jogo andar um pouco mais. Você consegue ter um período maior de bola rolando, um período maior de posse de bola, não é aquele jogo quebrado o tempo inteiro. Mas você não consegue fazer isso, por exemplo, com um árbitro que esteja mal preparado. Nós não estamos tendo uma renovação à altura do que nós tínhamos tempos atrás, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul você tinha Carlos Simon, você tinha Leonardo Gaciba, você tinha o Leandro Pedro Voaden. Então, eu penso que nós dependemos ainda de uma qualificação maior. Isso aí, então, vamos esperar que a CBF possa fazer alguma coisa daqui para frente, né? Agora, mudando um pouquinho de assunto, Bagé, como é que tu acha, numa opinião minha, o Grêmio está passando por uma crise técnica e de comando hoje? Cara, crise técnica com certeza. Comando é muito difícil da gente falar, porque eu não consigo imaginar o Renato não tendo comando de vestiário, entendeu? Então, o que eu penso hoje é que talvez o ciclo do Renato tenha batido no teto. O Renato, na minha opinião, ele não consegue tirar mais coisas dos jogadores do Grêmio, de um grupo de jogadores que o Renato vai para as entrevistas coletivas e as últimas entrevistas, presta atenção, ele está bem mais abatido, ele está mais cabisbaixo, é como se ele já não estivesse reagindo tão bem. E as respostas do Renato são as mesmas de sempre. Ah, o Campeonato Brasileiro é isso aí. Não, mas o jogador que se machucou. Não, mas isso aí acontece, não é normal no campeonato. Tá, mas o Grêmio não conseguiu render. Não, mas não é sempre que a gente vai jogar bem. Sabe, são respostas vazias. E a gente sabe que o Grêmio perdeu o Everton Cebolinha. A gente sabe que o Grêmio hoje está sem articulador, né? Até por isso o Renato insistiu ontem em colocar desde o começo o Maicon, porque ele já não tinha o Jean-Pierre. Mas o Renato vai ter que entender que ele tem que pegar o que ele tem à disposição e tentar montar um time. Mesmo que ele tenha uma qualidade inferior, é impossível que o time do Grêmio não possa ganhar do Atlético Goianiense, do Fortaleza, do Sport Recife, sabe? Tem alguns resultados do Ceará, tem alguns resultados nessa arrancada de Campeonato Brasileiro que chamou muita atenção. Muita gente criticou o Vanderlei ontem e eu penso que o Vanderlei falhou. Mas, cara, você está jogando dentro da tua casa, contra o Fortaleza. Pô, se tu não tiver qualidade de fazer 2 gols, mesmo que teu goleiro tenha falhado... Poxa, o Fortaleza teve um momento ontem que o Fortaleza que parece que era o time grande, tocando bola, reduzindo espaços. O Grêmio está previsível. Hoje o Grêmio depende muito de jogar a bola para dentro da área, pensando que a qualquer momento o Diego Souza vai vencer o zagueiro e vai fazer um gol de cabeça. Está previsível o Grêmio. O Grêmio não tem uma jogada nova, o Grêmio não tem uma alternativa diferente. Eu não sei se isso interfere, mas se a gente parar para pensar, quando o Renato chegou em 2016, ele tinha muitos jogadores da base subindo. E hoje, no papel, no time do Grêmio, a gente não vê ninguém que veio da base, a não ser o Isaac, que jogou contra o Fortaleza. Isso mudou o planejamento? O que aconteceu? Porque o Grêmio vinha jogando muito bem. Mas 2 anos para cá parece que estagnou o futebol.
Ah, mas é que assim, ó, tem a questão do jogador de base. Eu, por exemplo, sou muito fã de jogador de base. Eu gosto muito. O Matheus Henrique é da base, né? Não jogou ontem porque estava suspenso, mas é titular. O Darlan, que jogou ontem, é da base. O Jean-Pierre não está jogando na base porque está machucado. O Guilherme Guedes não está jogando porque está machucado. O PP não jogou porque está machucado. E a gente está falando todos os jogadores da base. O Isaac é da base. Ontem, eu penso que no final no final do jogo foi um equívoco do Renato, mas ele colocou mais dois da base, que é o Guilherme Azevedo e também o Ferreira. Acho que ele deveria ter colocado um pouco antes e tal. É que a categoria de base, você pega o time de 2016, quando ele chegou, o goleiro era o Marcelo Groi. Mas, cara, o Marcelo Groi subiu profissional em 2005 e ele virou titular em 2014. Então não é assim também. É que a gente pega o time de 2016 e começava a olhar quais eram os jogadores da categoria de base. Mas o Renato tem uma quantidade boa de jogadores de base. O Renato é um técnico que ele gosta mais do jogador cascudo, daquele jogador mais tarimbado, jogador mais experiente. E você não consegue, da noite para o dia, montar um grupo vencedor só com garoto. Eu não sou esse cara que eu quero só garoto no time. Eu quero garoto bom de bola. Aquele garoto que é bom jogador, ele que suba. O Vitor Bobsin, por exemplo, para mim é um mistério. Ele joga muita bola, ele tem 20 anos e ele não jogou nunca ainda no profissional do Grêmio. Mas são as opções do Renato. O Renato agora, por exemplo, se ele tiver a possibilidade de colocar algum dos meninos que são da meia cancha, eu acredito que ele vai colocar, porque ele está sem o Jean-Pierre, ele está sem alternativa de articulação do Grêmio. Pois é, quando o Grêmio perdeu o Pedro Rocha, tinha o Everton de reposição. O Grêmio perdeu o Everton, agora tem o PP. E quando o PP sair, quem entra nessa vaga? O Grêmio parece que não preparou ninguém para substituir uma eventual saída do PP. Mas espera aí, nós temos que considerar o seguinte, tá? Deixa eu botar uma ordem cronológica para te exemplificar. O Everton sobe para a base do Grêmio em 2014, ou seja, fazia bastante tempo. O Everton de 2016 é um Everton que um pouco antes de 16, ainda em 15, quando chega o Filipão, eu ainda era repórter e me lembro de perguntar para o Everton do Filipão sobre o Everton. E o Filipão até disse o seguinte: o Everton tem que entender que jogador, mesmo sendo atacante, ele joga também sem a bola. O que estava dizendo o Filipão? O Everton não sabe marcar. O Everton só quer a bola no pé e ele não está pronto para isso. Aí sobe o Pedro Rocha, que começa a fazer muito gol, com muita velocidade. Aí você pega depois, 17, é a vez do Fernandinho, que ninguém imaginava, e o Fernandinho jogou um bolão naquela Libertadores, e o Everton continua a reserva, tanto que ele faz o gol na semifinal do Mundial de Clubes, ele era banco do Grêmio. E aí em 18 ele vira o titular. Tem todo por exemplo, o Everton foi vendido faz aí poucos dias. O PP está entrando. Mas quem é que pode entrar no lugar do PP? Mas o PP acabou de entrar, o PP sequer virou um titular absoluto ainda. O PP é um cara que a gente imagina que ele possa pegar essa vaga deixada pelo Everton e dar conta do recado. Mas para te responder, jogador de lado tem muitos. O Rildo é jogador de lado. Você pega, por exemplo, o próprio Guilherme Azevedo é jogador de lado. O Elias, que está renovando agora no início da próxima semana e vai jogar Libertadores, é jogador de lado. O Ferreira, que agora entrou em paz de novo com o Grêmio, é jogador de lado. Então, o que mais tem no Grêmio é atacante de lado. A dificuldade do Grêmio hoje é um atacante de centro, esse jogador mais centralizado. Que é o que os muitos estão falando, que é o que veio o Cavani. Não sei se vem. Romildo falou que não vem. Cara, o Cavani, ele virou muito mais um desejo, né, um sonho do torcedor do Grêmio, porque ele é um jogador, primeiro, um atacante espetacular, mas, por exemplo, o Cavani, ele tem agora uma proposta nas mãos do Barcelona. Pô, será que ele não quis Itália, não quis Juventus da Itália, não quis Benfica de Portugal, não quis o Atlético de Madrid da Espanha? Parece que o próprio empresário dele, que é irmão dele, teria oferecido ele também para o Real Madrid. Agora tem a proposta um pouco menor, mas de 2 anos de contrato do Barcelona. Cara, fica assim, ó. O presidente Romildo, eu penso que primeiramente o presidente negou a proposta, negou a conversa, porque era um negócio de um tamanho desproporcional, um tamanho muito grande, né? Você contratar um jogador desse tamanho. Mas nesse momento, o Cavani teria que botar na cabeça dele o seguinte: não quero mais jogar na Europa, quero voltar para a América do Sul, quero morar perto do Uruguai. Só que não funciona simplesmente assim, entendeu? Ele tem uma equipe de marketing, ele tem uma equipe de advogados, ele tem uma equipe médica, ele tem uma equipe de patrocinadores. Poxa, tem uma série de pessoas que trabalham com ele. Não é assim, eu ganhava 6 milhões aqui, eu vou lá no Grêmio agora ganhar 2. E 2 milhões é dinheiro pra caramba.
mas é o máximo que o Grêmio chegaria, 2 milhões, 2 milhões e alguma coisa. Então é um negócio muito difícil. Realmente, para ele assinar com o Grêmio, ele tem que daqui a pouco recusar todas as outras propostas. E hoje ele tem uma proposta do Barcelona para poder jogar na Espanha por 2 anos. Né? O negócio seria astronômico, porque por menos de 2 milhões ele não vai vir. Não. Porque 2 milhões e 200 ganhava o Dudu há poucos dias no Palmeiras. Então, por menos de 2 milhões, não vale. Não sei se valesse a pena para ele assinar contrato, a não ser que ele fosse vir para encerrar a carreira. Para dizer, cansei da Europa, vou me encerrar a carreira na América do Sul, para ficar mais perto da família. A notícia que o nosso colega lá de Buenos Aires, o Sebastião, trouxe é uma notícia bombástica, né? Na semana ainda retrasada, e ele é um cara muito confiável, e ele estava certo, realmente o Grêmio estava atrás do Cavani, mas o que eu duvidava que acontecesse, que não aconteceu, foi o seguinte, ele deu a notícia na sexta, dizendo que o Cavani chegaria na segunda-feira em Porto Alegre. Cara, o Cavani não é esse cara que faz assim, tá tudo certo, vem para Porto Alegre. Não. Primeiro que não é ele que conversa com o Grêmio. Segundo que não seria ele que viria a Porto Alegre para acertar contrato. Sabe, não é? Um cara desse para chegar em Porto Alegre, ele já tem que estar com toda a vida da família dele organizada. Com filhos, com mulher, quem vem para trabalhar junto com ele, quem vem para cuidar da casa dele. Esse cara é um superstar do futebol mundial. Então não é da noite para o dia que você aperta e ele vem. Então eu duvidava realmente que ele chegaria na segunda-feira, como disse o nosso colega. A notícia dele está correta, o Grêmio realmente foi atrás do Cavani. Agora, os desdobramentos dela, e todo momento tem alguém da mídia, não, olha, ele está chegando, olha, ele foi não sei o quê, me disseram que vai ser pago assim, porque vão entregar o passe do PP e do Matheus Henrique. Tem gente viajando, entendeu? Hoje, o Cavani não tem nenhuma possibilidade de fechar com o Grêmio. Ele não vai rasgar dinheiro, o Grêmio não tem como competir em dinheiro. O Grêmio teria que competir de que maneira? O Cavani não quis nenhuma proposta e agora ele já sabe que o Grêmio tem o interesse dele. Daqui a pouco ele pensa, eu posso, quero voltar para o Uruguai, vou jogar ali pelo Brasil, vou jogar na Argentina. Aí o Grêmio está na parada, porque daí são padrões aqui sul-americanos. O Grêmio tem como botar uma proposta para ele no mesmo patamar do Boca, do River Plate. O Uruguai eu não digo porque o Uruguai é um futebol mais pobre, né? Então por isso que eu estou falando da Argentina e Brasil. Mas do contrário, que o Grêmio tem dinheiro para pagar o Cavani? Tem parceiros. Agora, eu não vou ficar mentindo para o torcedor. Eu penso que existe uma possibilidade real. Por quê? Porque o Cavani, com 33 anos, ele não vai receber super propostas dos superclubes da Europa. O Barcelona está fazendo para ele uma proposta bem menor do que ele ganhava antes. Entendeu? Agora, senhores, eu sei que o torcedor fica nessa, que ele quer voltar para a terra dele. Senhores, jogador de futebol não tem esse tipo de cabeça. Entendeu? Ele pode voltar para a terra dele? Pode. Mas ele não vai voltar para a terra dele se eu vou jogar no Grêmio porque eu acho a camisa bonita. Não, o Grêmio vai ter que pagar 2,5 milhões, 3 milhões para ter esse jogador. Eu, se fosse o presidente, Romildo, e o presidente eu tenho certeza que pensa igual, pelo que ele já falou para a gente, se ele tiver a condição, ele vai contratar. E a gente sabe que tem muita coisa que pode ajudar nisso. Por exemplo, imagina quem é torcedor do Grêmio, o cara vai querer se associar, o cara vai querer comprar camisa, o cara vai querer comprar produto. O projeto que foi feito do marketing do Grêmio para o Cavani é algo muito grande. O jogador, tipo o Ronaldo Fenômeno, quando veio para o Corinthians em 2009. O jogador vendeu um patrocínio, ele ganhou um percentual. A camisa foi vendida com o nome dele, tem um percentual para ele. Produtos, tem um percentual para ele. Só que é uma situação que... É isso que alguns torcedores não entendem. Não dá para competir com o mercado da Europa. Então, para que ele venha para cá, ele nunca jogou no Brasil, ele nunca jogou uma Libertadores. Para que ele venha jogar aqui, tem que esgotar todas as possibilidades da Europa. Aí, beleza. Porque a cada movimento que ele faz, todo mundo cai em cima. Ontem ele se despediu de Paris. Aí começaram, aí já surgiram notícias. Não, ele se despediu de Paris porque ele está chegando. Teve colega que disse que ele já estava em Porto Alegre há alguns dias. Teve outros colegas que disseram que ele estava no Uruguai, mas que ele estava com dificuldade de deslocamento. Pelo amor de Deus, o Cavani tem um jato particular. Se tem uma coisa que o Cavani não tem problema, a cidade que o Cavani mora, lá, Salta, ela tem um aeroporto de pequeno porte, que é onde fica o avião particular dele. Então, quer dizer, alguém imagina que o Cavani vai chamar um Uber para vir para Porto Alegre. Então tem muita informação desencontrada, entendeu? Tem muita gente brincando com o sonho do torcedor do Grêmio. Daí o torcedor se ilude, o torcedor fica na expectativa. Daqui a pouco o cara não vem
o torcedor murcha, a diretoria não fez o suficiente, mas é impossível não vou dizer impossível, mas trazer um jogador desse porte, tu tem que, é que nem tu falaste, tem que gerar muita coisa para poder trazer uma equipe de marketing, uma equipe médica, preparador, que provavelmente é particular. Então move muita coisa em volta desse jogador para poder tirar ele da Europa hoje. Afinal, ele tem mais um mês aí de mercado para poder fechar com qualquer time. Também isso. Mas o presidente fez certo, acho que o Grêmio pensou certo. Você pensa num Cavani, você pensa num jogador... Olha, o Grêmio virou notícia no mundo. Os torcedores, grande parte dos torcedores do Grêmio foram lá pro Instagram tudo que postava lá o Cavani, o torcedor ia lá, pô, vem Cavani, né? Cavani em Grêmio, hashtag Cavani em Grêmio e tal. Então isso é muito legal, cara. É mais fácil você trabalhar com a articulação de uma possibilidade de um jogador desse tamanho do que daqui a pouco você trabalhar com nomes que o torcedor já está cansado. Né? Sim. E Bagé, essa semana a gente tem semana de Libertadores. Semana decisiva e a dupla Grenal joga. Como é que o Grêmio entra nessa fase da Libertadores? É muito, não sei se o caminho pode estar muito mais aberto para o Grêmio do que para o Inter. Porque, afinal, o Grêmio joga nas últimas 2 rodadas, 2 em casa, o Inter viaja 2 vezes para jogar. Então o Grêmio entra melhor nessa fase de grupo, essa volta da Libertadores? Cara, se eu te responder que o Grêmio entra melhor, eu vou responder muito mais como torcedor do Grêmio do que propriamente como jornalista. Porque o jornalista ele precisa analisar a realidade, o fato do que está acontecendo com o Grêmio. E o Grêmio é uma caixinha de surpresas. O Grêmio da pandemia é o Grêmio justamente desse momento que a gente viu no mundo. A gente não sabe o que vai acontecer. Entendeu? Tu vai para a academia, não sabe se daqui 2 semanas a academia pode fechar ou não. Você programa uma viagem, não sabe se o aeroporto vai estar aberto ou não. E o Grêmio é mais ou menos esse sobe e desce. Claro que o Grêmio, quando joga a Libertadores, é um momento diferente, né? Por isso que se chama o Grêmio de copeiro, dessa alma castelhana que o Grêmio tem, porque o Grêmio gosta muito de jogar esse tipo de competição. E o Renato, mais do que ninguém, gosta desse tipo de competição. Tanto que o Grêmio, quando tem que economizar jogador, ele não economiza nunca na Libertadores. Libertadores é sempre o força máxima. Então, isso me dá um alento de que essa atitude natural da Libertadores, a motivação natural da Libertadores, possa, de certa forma, transformar o Grêmio numa atitude a mais. Porque o que me preocupa hoje não é o adversário do Grêmio Universidade Católica, que é um time de baixinhos, que tomou um currupio aqui do Internacional dentro do Beira-Rio, tomou 3-0. O que me preocupa é o Grêmio, porque a Universidade do Chile não tem time para ganhar do Grêmio. Mas o grande adversário do Grêmio hoje, inclusive no grupo, independentemente de classificação ou não, para mim o Grêmio, em termos de qualidade, ele tem que ser o campeão desse grupo, dessa fase de grupos da Libertadores. Só que o futebol, você não pode falar só em teoria, você tem que aplicar a prática. E o que está faltando para o Grêmio é isso, é essa atitude que a gente sabe que o Grêmio pode ter. Sim, precisa encaixar o Renato, precisa voltar a encaixar o time, né? Porque tem jogadores cascudos que já disputaram Libertadores, tem bons jogadores, é um elenco bem forte. Aparentemente disso, parece que quando o Grêmio foca na Libertadores, ele abre mão do brasileiro. Ele começou mal o brasileiro, só que ele termina bem, sempre termina nas primeiras posições. Mas parece que ele abre mão para disputar as Copas, tanto Copa do Brasil quanto Libertadores. Isso é um objetivo do Renato, em gostar mais de Copa e menos do Brasileirão, e focar mais nas Copas? Como eu te falei, que o Grêmio tem 3 títulos de Libertadores da América, né? Então o Grêmio é um clube que sabe como poucos chegar em final, tem outras finais que o Grêmio também não ganhou, mas o Grêmio chega em final, e o Grêmio, se eu não me engano, aí dos últimos 3 anos, o Grêmio estava batendo entre os 4 primeiros sempre. O Grêmio sempre batia entre os semifinalistas, mas estava perdendo. Tinha, por exemplo, hoje, na América do Sul, a supremacia não é do Flamengo. O Flamengo ganhou ano passado, mas ganhou de quem? Ganhou do River. A supremacia na América do Sul hoje, em termos de Libertadores, ela é do River Plate. É o time que continua com qualidade, o Gallardo consegue fazer o time ainda jogar bem como vinha jogando nas últimas temporadas. Mas a força do Grêmio é essa força de Libertadores justamente por isso, por esse estilo. Parece que o Grêmio gosta. Se o Grêmio tivesse uma opção de jogar só Libertadores, eu não tenho dúvida, jogaria só Libertadores. Porque é um clube que gosta desse sistema da ida e volta, né, do sistema principalmente das fases eliminatórias depois que tem o mata-mata. Mas eu penso que tem que se tomar muito cuidado, porque a Libertadores ela não é uma competição que tu consegue ajustar o teu time dentro dela. Entendeu? Você precisa, e por isso que o Renato, por vezes,
acaba preservando no brasileiro, porque se tiver que fazer algum teste, não faz na Libertadores, faz fora. Porque a Libertadores é um torneio curto, é um torneio mais perigoso. Você tem arbitragens que, se a gente está reclamando do VAR aqui, vai reclamar com certeza de alguns árbitros aí pelo interior da América do Sul. Porque os caras às vezes confundem deixar o jogo andar com dar porrada, com cometer falta. Mas para mim o grande problema hoje está no próprio Grêmio. O Grêmio não está trocando aqueles passes curtos que era qualidade. O Grêmio não faz jogada de aproximação, que era a característica do Grêmio. O Grêmio não consegue jogar envolvendo o adversário. Sabe aquele futebol que a gente, que é gremista, dizia com orgulho? Pô, o Grêmio tem o melhor futebol do Brasil. Isso não está acontecendo. E mais, está bem longe de acontecer. Então, o grande problema hoje é do próprio Grêmio. Não sei, o Matheus Henrique, me parece que quando o Maicon joga, a qualidade dele sobressai bastante. Mas quando o Maicon não tá, parece que ele tenta fazer coisas que não é do feitio dele. Por exemplo, chutar de esquerda, cruzar de esquerda, não acelera tanto o jogo como ele costuma fazer. Que é o Maicon, pode dizer, influenciador do Matheus Henrique quando os dois estão juntos? Assim, ó, quando o Maicon está em campo, o Maicon não é um marcador, né? E aí, quando o Maicon não está em campo, é obrigado a marcar o Matheus Henrique. Às vezes o Matheus Henrique acaba se fechando muito mais do que sair para o jogo. E eu penso que seja um desperdício muito grande você ter o Matheus Henrique para virar um jogador marcador. Mesmo que no futebol hoje até o centroavante, o Diego Souza tem que marcar a saída de bola, mas botar o Matheus Henrique para ficar correndo atrás do adversário é um desperdício, pela qualidade que ele tem. Ele é um cara que me lembra muito o estilo que tinha o Arthur, sabe? Aquela perninha curta, mas que carregava a bola o tempo inteiro, que passava num ponto e já aparecia no outro para receber. É o ritmista do time. Só que a gente vai chegar de novo no Maicon. O Maicon é um jogador que eu considero que mudou a maneira do Grêmio na história jogar em meio campo. O Maicon, de 2016 para cá, o Maicon ganha um tamanho no Grêmio que ele nunca teve em lugar nenhum. O Maicon que jogou no Botafogo, começou no Madureira, que passou pelo Figueirense, que veio do Grêmio do São Paulo, que o São Paulo já é o último time quando ele chega no Grêmio. Por isso que eu peguei todos esses clubes anteriores a ele. Nem no São Paulo ele foi perto do que ele é no Grêmio. O Maicon mudou a maneira do meio-campo, historicamente, do Grêmio jogar. Os volantes do Grêmio eram volantes que jogavam de uma maneira mais viril, o torcedor gostava muito de aplaudir. Eu me lembro ainda na minha época de ir para o estádio, no Estádio Olímpico, quando hoje é meu amigo o Dinho dava lá o carrinho e o Dinho arrepiava, e o Dinho era bom jogador. E a gente aplaudia, achava aquilo o máximo e tal. E ele era bom jogador, né? Eu não estou olhando o Dinho só pelo cara que quebrava a bola, ele sabia jogar. Mas aquele time do Filipão dos anos 90 era um time muito mais conhecido pela raça, sabe? Pela virilidade, pela atitude, por acreditar sempre. Você pega o título lá de 96, o gol do Ailton sai aos 38 minutos, quase 40 do segundo tempo, e ali a gente vira campeão brasileiro. Então era um time que não deixava de acreditar nunca. Aí chega o Maicon, e ninguém dava bola para o Maicon, e daqui a pouco todo mundo começou a jogar e ser vendido para a Europa, na minha opinião, claro, posso estar equivocado, graças ao Maicon. O Maicon era o sol que iluminava todo mundo. O Maicon fez o Wallace jogar e ir para a Europa, o Jailson foi para a Europa, você pega o Arthur, foi para a Europa, o Arthur surge inclusive quando o Maicon se machuca, mas depois quando o Maicon volta da lesão, o Maicon dá todo um suporte. Tem a famosa entrevista dele que ele sai do campo e diz, tá na hora do Renato dar oportunidade para esse menino, porque o menino está jogando demais. Então o Maicon é esse cara que conseguiu montar uma estrutura de grupo desse Grêmio, por isso que os caras chamam de capita, respeitam ele, ele tem uma liderança que ele nunca teve em lugar nenhum. Está de aniversário hoje, se não me engano, o Maicon, né? Mas o Maicon é esse cara, ele mudou a maneira do meio-campo do Grêmio jogar. Então o Maicon, não tendo mais essa condição física, por vezes jogando com dor, isso prejudicou demais o Maicon e automaticamente prejudicou o Grêmio. Porque hoje nós ainda sentimos a falta da maneira que o Maicon joga, entendeu? O Maicon ainda é importante para esse time do Grêmio, mas o Maicon já não é mais criança, o Maicon joga com dor, o clássico Grenal ele joga às vezes com infiltração, com injeção, sabe? Ele é um guerreiro, só que ele não tem mais esta força física que ele teve quando foi mais jovem, né? Sim, o Michael de 2016 para cá parece que mostrou um futebol que ele nunca tinha jogado em outros lugares. E dentro disso ele faz o Grêmio jogar de uma maneira diferente. Faz o Grêmio ter um futebol bonito, um futebol vistoso. Futebol com uma qualidade excepcional que a gente viu aí nos últimos 2-3 anos. Dos 2 anos para cá talvez dê uma diminuída, dê uma parada. É verdade.
E tu citaste do Brasileirão de 96. O que falta para os times gaúchos conquistarem esse título brasileiro? Afinal, o Grêmio faz 24 anos. O Inter faz mais de 40 anos que não conquista esse título brasileiro. O que falta para trazer o título para cá e tirar essa supremacia que tem no Paulista e Rio de Janeiro? Cara, eu acho que para mim o principal legado do Jorge Jesus com o Flamengo ano passado aqui no Brasil foi o legado dele tentar colocar o máximo possível a mesma equipe em campo. Entendeu? Então ele praticamente não preservava os jogadores. Por isso que ele ganhou o Campeonato Brasileiro. Ah, não, mas ele tinha muita qualidade, tu vê? Ele tinha o Gabigol, ele tinha o Everton Ribeiro, ele tinha o Bruno Henrique, ele tinha o Gerson. Cara, o Everton Ribeiro estava no Flamengo há um monte de tempo e não jogava a bola que jogou com Jesus. O Gabigol foi para a Europa, foi corrido da Europa porque lá ele não conseguiu jogar. O Gerson era um meio avançado que o Jesus transformou num segundo volante. Então, olha quanta coisa o treinador fez. Só que esse treinador repetia o time. E a minha bronca com o Campeonato Brasileiro, eu penso que por isso que a dupla não ganha. Vou pegar o exemplo prático do Grêmio, tá, com o Renato. O Renato, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o que ele fez? Ele tinha ganho de 1-0 a estreia contra o Fluminense com o gol do Diego Souza dentro da arena. Aí ele vai jogar a segunda partida fora de casa. Ele já levou o time descaracterizado. E aí o Grêmio sofreu para empatar em 1-1 com o Ceará. Então, esses pontos que você perde pelo caminho, aí o Grêmio perdeu para o Sport, aí o Grêmio empatou com o Atlético Goianiense, o Grêmio foi jogar com o Vasco. Ah, mas o Vasco é um dos primeiros colocados. O time do Vasco é ruim. Olha o que o Grêmio fez com o Corinthians. Tem dois jogos. Tem dois jogos para mim do Grêmio muito bons. O primeiro tempo contra o Corinthians, que o Grêmio amassou o Corinthians, e no segundo tempo o Diego Souza desperdiçou o pênalti, mas o segundo tempo foi muito ruim do Grêmio, e o jogo contra o Flamengo. O jogo contra o Flamengo no Maracanã é o melhor jogo do Grêmio na temporada. Para mim ele foi melhor até do que o Grenal, esse de 2-0, que nós ganhamos na final do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Esse jogo, para mim, é emblemático contra o Flamengo. Por quê? Porque é o Grêmio jogando na frente, é o Grêmio jogando dentro do campo de defesa do Flamengo, é o Grêmio fazendo o Flamengo errar o passe que quase ninguém consegue fazer. Quem trabalhou mais foi o goleiro do Flamengo do que o goleiro do Grêmio. O Diego Souza fazendo o pivô, o Diego Souza marcando a saída de bola. Então, sabe, para mim, o jogo contra o Flamengo, tanto que nós tomamos o gol no final de pênalti, no toque de mão lá do Kahneman, e a gente lamentou, porque era o jogo para ganhar. Mas ali é um jogo atípico. Outros jogos, o Grêmio entrou no Campeonato Brasileiro caminhando em campo. Né? Coisas que, por exemplo, não faz na Libertadores. Mas essa sequência de manter sempre o mesmo time pode ser que o Jesus já mostrou que dá certo. Mas eu ainda acho que a gente precisa ganhar um brasileiro, tanto o Inter quanto o Grêmio, porque senão a gente fica só em Copas. Vai se tornar uma supremacia, vai. Mas aí a gente parece que não disputa o Campeonato Brasileiro. A gente sempre fica naquele meio de tabela, fica em quarto, fica em quinto, fica em sétimo. E isso é o máximo que a gente consegue. No máximo, terceiro colocado já tá bom. Eu acho que pro futebol gaúcho é muito pouco. Pela história que tem o Grêmio, pela história que tem o Inter, eu acho que deveriam disputar mais o Campeonato Brasileiro. Disputar mais parelho com esses outros times. Não, condição tem para fazer isso, entendeu? Mas para você disputar mais parelho, você tem que encarar de uma maneira diferente, entendeu? E a minha cobrança muito mais na questão do Grêmio em relação ao Renato é que eu penso que o Renato ele tem uma zona de conforto muito grande no Grêmio. Eu só vejo o Renato sendo cobrado, por exemplo, pelo presidente Romildo Bolzan Júnior. Eu não vejo que pelas palavras... O Klaus Câmara, que é o diretor executivo de futebol do Grêmio, a gente não sabe porque ele não aparece em lugar nenhum, né? Ele só aparece na apresentação de jogador. Aí não tem muito o que ele falar. O Paulo Luz, que é o vice de futebol, ele entrou faz pouco tempo aí. Penso que ele, por vezes, ele até é, de certa forma, atacado e criticado pela imprensa e por parte da torcida. E grande parte do que está acontecendo não é culpa dele, né? Mas ele está numa função institucional. Ele é um vice-presidente de futebol do Grêmio. Agora, eu te garanto uma coisa que, para mim, assim, eu não tenho dúvida do que está acontecendo. O fato da pandemia ter tirado a torcida do estádio deixou muito mais à vontade os treinadores. Tá todo mundo inventando. O Cudê tem inventado, às vezes, o Moledo de centroavante e o Cuesta de ponteiro esquerdo. Entendeu? O Cudê foi jogar dentro do Beira-Rio contra o Atlético Goianiense e ele botou o time reserva no primeiro tempo. E jogou e viu que estava errado e tomou bola na trave e ele só mudou no segundo. Se tivesse torcida no estádio,
a vaia pegava e provavelmente ele tivesse mudado de conduta. E eu levo para o Renato a mesma situação. O Renato está muito à vontade, entendeu? Muito à vontade. Os piores jogos do Grêmio esse ano são os jogos na Arena. O Grêmio joga na Arena como se ele estivesse fora de casa. Então o torcedor... A situação do Thiago Neves que aconteceu, quando eu trago a notícia do contrato do Thiago Neves e vira aquele Deus nos acuda, quem derrubou o Thiago Neves não fui eu só trouxe a informação da cláusula absurda que existia no contrato. Quem derrubou o Thiago Neves foi o torcedor do Grêmio, que teve força de ir para a rede social, de reclamar, de fazer chegar no presidente Romildo que ele precisava tomar uma atuação. Então, que ele precisava tomar uma atitude, né? Que ele precisava ter uma ação. Então o torcedor tem força, e essa força do torcedor, sem a presença de público nos estádios, ela está deixando muito mais tranquilo o treinador em qualquer aspecto, entre eles também o Renato. A gente vê umas entrevistas do Renato, eu sempre olho bastante, que ele sempre diz que a única falta que tem no Grêmio é falta de título. Mas se não fosse os gauchão, 2 anos o Grêmio não ganhou nada, praticamente nada. Disputou, mas não ganhou. E parece que ele perdeu o brilho de treinar o Grêmio. Não sei, me parece. Ele anda mais cabisbaixo, mas de uma forma mais acomodada, que nem tu disseste. Mas tu pega, por exemplo, o Renato é muito esperto, né? O Renato é um cara muito inteligente. Aí quando o Renato vai para a entrevista coletiva, ele acaba se protegendo por frases sem muita força. Realmente, você pega assim... Pô, Renato, mas só ganhou o Campeonato Gaúcho. Aí ele vai dizer o que? Mas eu ganhei, quem não ganhou? Entendeu? Ele sempre protege dessa forma. Se tu pegar, por exemplo, 2018, vamos pegar lá 2018, quando a gente ganha novamente o Campeonato Gaúcho, você pega lá 2018, o Grêmio vinha de uma conquista de Copa do Brasil em 16, de uma conquista de Libertadores em 17, e aí 18 a gente ganha o Gauchão do Brasil de Pelotas e ganhamos também a Recopa Sul-Americana. Depois de 19 e 20 foi só o Campeonato Gaúcho. Ah, não, mas espera aí, só o Campeonato Gaúcho? Eu sei que é um título. Pior do que ganhar o campeonato, ganhar o Gauchão é não ganhar. Só que o Renato se protege disso. O Grêmio tomou um totó do Caxias no segundo tempo, na final contra o Caxias, e o Grêmio perdeu o jogo para o Caxias. Como é que foi colocada a notícia no site do Grêmio? Grêmio vence o Caxias no placar agregado e é tricampeão gaúcho. Não, cara, põe lá. Grêmio tricampeão gaúcho, ponto. A dizer que vence o Caxias no placar agregado. Cara, a gente tem ganhado o Caxias o tempo inteiro. Com todo o respeito ao Caxias, o Rafael Lacerda, que é um baita treinador, mas nós temos que ganhar deles o tempo inteiro. Pela estrutura que temos, pela qualidade de grupo, por estar jogando dentro de casa. Então é muita justificativa. O Renato, eu brinquei lá na Rádio TV Bandeirantes, que se a gente pegar uma entrevista do Renato do começo do ano e botar agora... Não precisa nem entrevistar mais ele, porque as respostas são as mesmas. O ano passado ele justificava que o Jesus tinha 100 milhões para montar um time bom. E esse ano ele não tem mais como apoiar no Jesus a justificativa das partidas ruins do Grêmio. Eu acho que então ele está meio que acomodado. Um rapaz aqui perguntou, o Diego Souza, ele tira a mobilidade do time do Grêmio hoje? Cara, deixa eu te falar, eu penso que é assim, para a gente pegar de certa forma e considerar que o Diego Souza possa ser um problema para o Grêmio, a gente tem que contratar um outro centroavante que chegue e que faça os gols do Diego Souza. Mas eu entendi o que o torcedor está perguntando. O Diego Souza é um jogador que ele não é um jogador de velocidade. Ele é um jogador de jogada que talvez não funcione tanto com jogada de aproximação. Ele é um centroavante mais centralizado. O que está se reclamando, o que não está dando certo, é porque saiu o Everton Cebolinha, o PP acabou se machucando, e o Everton que entrou depois, ele tem uma outra característica, o Everton veio de São Paulo. Então, o Diego Souza ele precisa naturalmente de um segundo atacante que seja muito atuante. Essa bola tem que chegar muito mais no Diego Souza. Mas eu não acredito nesse momento que ele seja um problema, muito antes pelo contrário, né? A média de gols dele é muito boa, né? Ele é um cara que veio, apesar da idade alta, ele veio resolver alguns problemas que o Grêmio de anos já não conseguia resolver. Quando trouxe o André, quando trouxe alguns nomes aí, Diego Tardelli. E quando trouxe o Diego Souza, parece que ele veio e a média de gols dele é muito alta. Então, eu acho que falta um time para jogar a favor dele. Hoje o Grêmio joga muita bola na área. O Grêmio hoje parece que não tem repertório para jogar em favor do Diego Souza.
Só bola na área. Pode ser. Só que tem um detalhe aí também, né? O Renato gosta desse tipo de jogo, né? O Renato gosta que de certa forma, ele tem um time em que, naturalmente, o 9 seja municiado. O Renato tem algumas coisas do Renato que o Renato é... Deu uma trancada e acho que caiu a internet do Bagé. Daqui a pouco ele deve estar voltando aí. Não, mas a minha tá normal aqui. Não foi aqui. Deu? Não, a minha tá normal o tempo todo. Deu, voltou então. Acho que foi a minha que deu uma bugada aqui. Sabe o que eu estava vendo agora? Acabou de sair no site oficial do Grêmio aqui o comunicado oficial agora da rescisão consensual com o Thiago Neves. Pois é, isso foi uma polêmica gerada, que parece que o jogador não sabia da rescisão. Como é que o Grêmio anuncia sem contratar o jogador? Mas na verdade a confusão toda foi em função da pressão toda que o próprio torcedor do Grêmio fez pelas redes sociais no presidente Romildo Bolzan Júnior, e o presidente precisava dar uma resposta, e a resposta do presidente foi ir até o centro de treinamentos, né, presidente Luiz Carvalho, e dar informação, dar a ordem de que precisavam rescindir o contrato do Thiago Neves. E depois vazou porque estava o presidente Romildo Bolzan Júnior sendo criticado na Rádio Gaúcha no programa Sala de Redação. Ele mandou um recado para o Pedro Ernesto Denardim dizendo que estava rescindindo o contrato do Thiago Neves. Aí sim que depois veio automaticamente essa oficialização, porque era o recado do presidente, né? Sim. E hoje, tu trocaria o Renato para trazer outro técnico? Ou isso não passa pela cabeça dos dirigentes do Grêmio? Cara, eu acredito que passa. O presidente Romildo Bolzan Júnior deu uma entrevista na Rádio Bandeirantes, se eu não estou equivocado, no sábado, e o presidente foi questionado pelo Vinícius Bueno e pelo Chico Garcia, e o presidente foi questionado justamente sobre isso. Se ele garantia que o Renato fosse o técnico do Grêmio até o final da temporada. E a resposta do presidente foi a seguinte: o Renato está prestigiado. Ou seja, ele não respondeu sim, eu garanto. Então o presidente sabe, o presidente é inteligente, ele sabe que daqui a pouco, dependendo de um ou outro determinado resultado, o próprio Renato pode daqui a pouco pedir o boné, né? O Renato pode chegar à conclusão que ele não está conseguindo tirar mais nada dos jogadores e ele pedir para sair. Aconteceu isso com o Roger, quando saiu do Grêmio, lá em 2016, justamente para a chegada do Renato. E numa eventual saída, o Thiago Nunes seria um bom nome para o Grêmio hoje? Cara, eu penso que sim. O Thiago Nunes é um cara que trabalha com categoria de base. O Thiago Nunes é um técnico que tenta praticar um futebol para frente. E aí, toda vez que a gente fala no Thiago Nunes, mas o Thiago Nunes não deu certo no Corinthians. Cara, mas olha o que é o time do Corinthians atualmente. O time do Corinthians é muito fraco. O time do Corinthians é muito ruim. Então não é só culpa do treinador. Não sei se o Corinthians vai começar a jogar porque trocou o técnico, entendeu? E agora teria que ser um nome, daqui a pouco o Roger está no mercado, o Filipão está no mercado. Eu não vejo um nome alternativo, porque você tirar o Renato, teve uma vez que o Grêmio tirou o Renato e trouxe o Julinho Camargo. Pô, aí não dá, né, cara? Porque com todo respeito ao Julinho Camargo, mas a pressão que ele sofria era uma pressão de ter que substituir o Renato. Aí vira o Rubinho Barrichello. É o cara que vai correr e que a gente pensa que ele vai ser igual ao Ayrton Senna, que ele vai ganhar todo domingo. E não é assim, né? Ele não tem estofo, os jogadores têm que entender ainda e tal. Então tem algumas coisas. Eu gosto do nome do Thiago Nunes, gosto demais, realmente. É um cara que
ganhou a Copa Sul-Americana em 18, ganhou a Copa do Brasil em 19, e ele não teve tempo de trabalhar o Corinthians, né? Você não troca um treinador. Ah, não, mas nós estamos em setembro. Sim, mas quanto tempo ficou sem futebol? Então, se você pegar, ele tem um trabalho de 9 meses, se considerar que ele chegou em janeiro no Corinthians. Aí tu tira 3 meses, por exemplo, que o Corinthians não trabalhou, são 6 meses de trabalho. E em 6 meses de trabalho tu não consegue mudar nada. Então, o futebol brasileiro, ele trabalha numa velocidade que não é a velocidade que o futebol te dispõe, né? Eu acho que para te poder implementar teu trabalho aí demora de 5 a 6 meses para poder começar a conhecer os teus jogadores. Nem o Flamengo começou com o Domenech. E ele vai começar agora a conhecer os jogadores daqui para frente. Ele já começou numa engrenagem boa. Talvez possa dar certo. Tem um rapaz aqui que perguntou: o que tu acha do Sampaoli? Gosto. Para mim, dos estrangeiros aí, é o estrangeiro que eu mais gosto. Até mais do... O que eu gostei no Jesus foi que o Jesus tentava repetir time. E penso que esse aí seja o grande legado da passagem do Jesus no futebol brasileiro. O Sampaoli é um técnico que eu gosto mais, até porque é um técnico muito agressivo e mais. O Sampaoli, eu não sei como é que ele deu tão errado na seleção argentina na Copa do Mundo, porque se você pegar o que o Sampaoli fez com a seleção do Chile... Poxa, o Sampaoli pegou o Medel lá, que era um volante, transformou num zagueiro, o cara é um anão e o cara explodiu. O Vidal ganhou super contratos, ninguém sabia quem era o Vidal. Ele conseguiu fazer jogar o Bucejur, que tinha passado aqui no Grêmio, não conseguia fardar. Então, ele conseguiu ganhar 2 Copas Américas num continente que ele tem Argentina, Uruguai, Brasil, Paraguai, Colômbia, só para a gente falar de 5. Então, ele é um cara acima da média. O ano passado, ele fez um trabalho, quem mais chegou perto do Super Flamengo foi ele com o Santos. E o Santos não tinha um super time. Ele conseguiu fazer jogar o Sacha, que ninguém consegue fazer jogar. Ele conseguiu fazer jogar o Marinho, que aqui no Grêmio não deu certo. E ele conseguiu fazer jogar um anãozinho venezuelano que ninguém conhecia, que tinha sido destaque no Mundial Sub-20, que é o Soteldo. Então, eu gosto desse cara que consegue, com pouco material humano, fazer muito. O Sampaoli é desses. O Sampaoli faz jogar um time que não tenha tanta qualidade. Para a gente encerrar aqui, que vai estourar aqui, Romildo hoje é considerado o maior presidente da história do Grêmio? Eu penso que o maior presidente da história do Grêmio ainda seja o eterno presidente Fábio Koff, por tudo que ele fez, por tudo que ele conseguiu projetar numa época que era muito mais difícil ter patrocínio, o que ele organizou o futebol brasileiro com a criação do Clube dos 13. Então, eu penso que o presidente Fábio Koff ainda seja o maior, não só pelos títulos, mas por tudo que ele representou. Agora, o presidente Romildo, que é cria do presidente Fábio Koff, é um cara que está muito bem encaminhado, ele é um ídolo do torcedor do Grêmio. O torcedor do Grêmio tira foto quando enxerga o presidente Romildo na rua. Ele tem tudo para ser encaminhado, mas ele vai ter que, por exemplo, ganhar um Mundial para se igualar ao presidente Fábio Koff. Mas ele é um cara preparado, pelo menos para ser considerado, juntamente com o Fábio Koff, quem sabe, os 2 maiores presidentes da história do Grêmio. Eu queria te agradecer pela oportunidade, pelo bate-papo. Gostei muito, te admiro bastante dos Donos da Bola, assisto sempre. E queria te agradecer pela oportunidade, Bagé. Não, valeu, eu que te agradeço pelo espaço. É sempre importante a gente ter cada vez mais pessoas falando sobre futebol. Eu sou presidente da Associação dos Cronistas e uma das nossas grandes ideias e pilares é justamente buscar que a gente possa qualificar e possa cada vez mais oxigenar, ter uma nova geração de cronistas, entendeu? Então, parabéns pelo trabalho e desculpa aí a gente ter demorado um pouco para poder acertar a data, porque é uma correria muito grande, mas conta comigo e outra hora aí, dando tudo certo nas datas, a gente pode repetir aí. Vamos marcar de novo. Valeu, Bagé. Abraço para a galera que entrou junto com a gente aí, que mandou joinha, que mandou curtida. Valeu, galera. Brigadão aí. Vambora, e que a gente volte a falar do Grêmio campeão, pô.